Seja bem-vindo à nossa última aula dessa jornada, conhecendo as evidências da ressurreição de Cristo. Quero te parabenizar por ter chegado até aqui e tenho certeza que tem sido enriquecedor ver ou rever todo esse conhecimento. Agora vamos ao terceiro ponto. Já vimos acerca do túmulo vazio, das aparições e agora veremos a origem da fé cristã. Vamos lá? Em dado momento do primeiro século após Jesus Cristo, passou a existir o cristianismo. Sabemos que o cristianismo é uma consequência, mas o que teria sido a causa propulsora? Pois bem, suas origens são provenientes dos primeiros discípulos, de sua fé em que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e que por isso havia esperança para toda a humanidade, pois Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Segundo Henry Clarensen, antigo chefe do corpo docente da Escola de Pós-Graduação de Wheaton College, a igreja cristã é um efeito que é traçável até alguma coisa. Foi grande a impressão deixada nos discípulos pela vinda de Cristo entre eles. Mas todas as suas esperanças ruíram quando ele foi crucificado. Nada poderia ter animado os discípulos a se reunirem para meditação e adoração ao Mestre, a quem consideravam morto. E claramente, nada poderia tê-los induzido a proclamar seu nome a outros judeus em vista da perseguição, a não ser a absoluta certeza de que Cristo havia ressurgido dos mortos. Suas reuniões foram os primórdios da igreja cristã. Assim, a igreja só pode ser explicada assumindo-se a ressurreição física de nosso Senhor. Esse foi e continua sendo o fundamento essencial para o estabelecimento da igreja, a ressurreição de Cristo. Segundo o relato de Lucas, essa igreja, por volta do ano 32 depois de Cristo, já estava alvoroçando o mundo com as suas declarações de que Jesus Cristo padeceu e ressuscitou dos mortos. A pregação era de tontear, amigo, pois afirmava que foi a ressurreição de Jesus que o proclamou Filho de Deus com poder. Podemos observar que essa fé ela não surge por influência de um paganismo, como alguns historiadores do século XIX e XX buscaram explicar, pois os paralelos feitos com os mitos e relatos de heróis do mundo antigo como Hércules, Rômulo, Tamuz, Osíris e outros, não observam as diferenças entre literatura e religião, causando distorção e confusão. Como também não há resquícios de cultos de deuses que morreram e reviveram na Palestina do século I. O cristianismo também não surge por influência do judaísmo, pois embora a convicção da ressurreição não fosse nova para os judeus e até mesmo defendida pelos fariseus, o pensamento judaico era de que a ressurreição se dava após o fim do mundo, após o fim da história, e não como um evento histórico. O registro de João acerca da ressurreição de Lázaro nos informa que Jesus disse que Lázaro iria ressuscitar. Porém, Marta mostra que há uma crença na ressurreição dentro da história ao responder que sabia que seu irmão ressuscitaria, mas na ressurreição do último dia. Segundo Ulrich Winckes, que foi professor de Novo Testamento no Departamento de Teologia protestante da Universidade de Hamburgo e bispo do distrito de Hollister, na Igreja Luterana Evangélica do Norte Elbita, ele diz o seguinte: em nenhum lugar os textos judaicos falam da ressurreição de um indivíduo que ocorresse antes da ressurreição dos justos no fim dos tempos e que fosse diferenciada
e separada desta. Em nenhum lugar a aparição dos justos na salvação no tempo do fim depende de pertencerem ao Messias, que ressuscitou antecipadamente como as primícias dos que dormem, o primeiro entre os que serão ressuscitados por Deus. Podemos perceber, a partir dessas observações, e concluir que é inexplicável a fé cristã, a menos que Jesus Cristo tenha ressuscitado dos mortos. E com base em toda a análise a partir dos fatos e dos relatos históricos, podemos afirmar, como diz o apóstolo, não é vã a nossa fé. Outras atitudes dos cristãos têm mostrado apenas ser justificáveis pela ressurreição do Cristo, tais como o sábado, uma coluna na fé judaica onde deveria ser guardado para o Senhor, ser trocado pelos discípulos que eram judeus, bem como pelos cristãos de uma forma geral, pela reunião no domingo para a adoração e reconhecimento da ressurreição de Jesus. A ceia do Senhor, um memorial feito com muita alegria, uma lembrança semanal da ressurreição. Como o batismo. Enquanto os judeus continuavam com a circuncisão, os cristãos tinham seu cerimonial de identificação e testemunho no batismo por imersão em águas. Quando mergulhava-se, morria para sua natureza carnal e ressurgia ao sair da água para uma vida ressurreta com Cristo. Essas mudanças de comportamento, de mente e de ordenanças nos falam muito, de maneira que podemos concluir que tudo o que faziam só tinha sentido e significado e mais explicação por causa do fato histórico. Jesus Cristo realmente ressuscitou corporalmente dos mortos. Como você pode perceber, temos sólidos argumentos através das evidências da ressurreição de Cristo para apresentarmos a qualquer pessoa. Após toda essa exposição, a decisão fica clara e as evidências falam por si mesmas. Qualquer um, examinando, chegará ao veredicto: Jesus Cristo ressuscitou corporalmente. O que o torna exatamente quem ele disse que era: o único e verdadeiro Deus, Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas Anderson, quando falarmos tudo isso, as pessoas podem não querer aceitar? Sim, elas podem, mas elas não terão como refutar nada disso que eu acabei de te contar. Eu quero agradecer a você que chegou até aqui e desejar que o Senhor Jesus te ajude no propósito do seu coração ao adquirir esse curso. Fica na paz de Cristo e até um próximo curso.